Feliz Natal! Depois de um ano difícil e de um afastamento forçado de muitas pessoas que a gente ama, o dia do Natal bem que podia ser finalmente aquele tão esperado dia do abraço, do reencontro, né? Mas para muita gente ainda não vai ser agora, tá quase lá. Mas ainda não é recomendada aquela grande ceia com aglomeração de netos, tios, avós, irmãos, salvo você e a sua família tenham o privilégio de poder fazer uma quarentena rigorosa. Hoje a gente vai conversar sobre esse Natal alternativo que se impôs esse ano e as novas formas de encontro e de solidariedade que, quem sabe, vieram para ficar. O Sala de Convidados de hoje é sobre Natal em meio à pandemia. Estamos combinadas de fazer todo mundo em casa, evitar aglomeração, essas coisas. A gente tem uma programação social de dar 2 beijinhos, de apertar a mão. Eu tenho sugerido às pessoas não mandarem mensagens, que a gente ligue. Felizmente não vamos poder reunir todos os amigos. Não adiantava a gente estar se cuidando tanto aqui no Canadá para ir para o Brasil e ser tudo completamente diferente. A demonstração de carinho, hoje em dia, é o distanciamento. Isso é uma demonstração de afeto verdadeira. Conversando comigo hoje pela internet sobre Natal em meio à pandemia, Márcia Teixeira, cientista social da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Daniel Souza, presidente da ONG Ação da Cidadania. Eduardo Magalhães, coordenador regional do Sebrae Rio. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado e por isso a gente não vai receber a sua participação ao vivo. Mas você pode mandar comentários sobre o programa ou contar como está sendo o seu final de ano junto com a sua família ou à parte pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente adora quando vocês escrevem para a gente. Eduardo, Daniel e Márcia, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje para a gente conversar sobre essa festa, né, que é uma festa de tanta tradição, principalmente no mundo ocidental, né, e que de repente chega em meio a um ano tão atípico, tão diferente de tudo, né, Márcia? Eu queria começar com você, primeiro falando, né, da representatividade dessa festa para a família e para a sociedade de uma forma geral, e que é uma festa principalmente que deveria pelo menos visar, trazer a solidariedade à tona, né? E esse ano mais do que nunca. Como é que você está avaliando o Natal esse ano? Bom, eu acho que realmente, como você falou, né, esse final de ano, não só o Natal, como as comemorações também de Réveillon, no final do ano, são datas muito tradicionais na nossa cultura, né? Eu acho que o Nordeste tem a questão das festas no meio do ano, né, de São João, que esse ano já comemoraram de forma alternativa. Eu acho que até é importante a gente lembrar, né, de como é que foi comemorado à distância, né? Mas essa nossa festa tão importante, que é o Natal, para todos os brasileiros, né, ela chega no momento de agravamento da pandemia, né? E a pandemia também trouxe uma série de desafios sob o ponto de vista econômico, né? Sobre a renda das famílias, né? As perdas, né? que todos tiveram. Então, é um momento, né? De comemorar, de estar junto, de comemorar o Natal, mas também de fazer uma reflexão sobre a necessidade de ser solidários, né? De uma reflexão mesmo de que como nós temos comemorado com o consumo, né, com olhar o outro, preocupar com a saúde do outro, né? Eu acho que esses elementos novos do nosso cotidiano, que é como álcool gel, lavar as mãos, usar máscaras, né? Ele vai ter que ser trazido para o momento da festa, né? Para o momento dessa comemoração.
Vamos trazer isso ao longo do programa, aí todos os preparos e as formas que a gente pode realmente reduzir o risco, né, nesse momento, Márcia. Daniel, eu queria trazer com você a importância da solidariedade aí ao longo do ano e a Ação da Cidadania tem uma campanha específica para o Natal, que é Natal Sem Fome. A gente também vai disponibilizar aqui ao longo do programa o link do site e também o QR Code. Primeiro, para a gente começar, explica como é que funciona o QR Code. Já vou pedir para a produção colocar aí na nossa tela para quem quiser contribuir. Ainda dá tempo, né, Daniel? Sim. A campanha a gente continua arrecadando e tudo que é arrecadado, independente, né, ajuda a chegar até mesmo em janeiro, mas tudo é distribuído, né? A gente fica zerado em termos de alimentos. E o QR Code, ao longo, né, desse ano, principalmente a partir de março, quando começou a pandemia e a gente iniciou uma grande, né, arrecadação de alimentos, mesmo fora do Natal Sem Fome, mas o QR Code foi um instrumento fundamental que a pessoa, né, aponta a câmera do celular para esse QR Code, imediatamente você entra num link, né, e esse link é o link do site do Natal Sem Fome, onde tem várias formas de você fazer a sua doação, seja recurso direto, seja cartão de crédito, enfim, tem diversas formas. E, né, como você mesmo falou, num ano em que, em função da pandemia, a gente não consegue, né, ter uma ação presencial, a doação física, né, do alimento, etc., essa doação através do QR Code, a doação online, tem sido o principal instrumento, né, de arrecadação de recursos que depois viram as cestas básicas. Então, é muito importante, né, e é muito fácil, na verdade, fazer essa doação, e não importa se é R$100, o que importa é um pouco isso que a gente está conversando aqui, que a solidariedade é o que nos dá esperança de que a gente vai estar superando isso, né? Eu entendo que tem os desafios econômicos, tem vários desafios e vários obstáculos que a gente tem que enfrentar até a vacina realmente ser universalizada, mas a solidariedade tem que perpassar tudo isso para a gente conseguir chegar do outro lado também de uma forma humanizada, né? De uma forma que nos dê, digamos assim, orgulho de ser brasileiro e não simplesmente chegar lá de qualquer jeito. Então, olha só, se você quiser testar aí, o QR Code está na sua tela, aproveita para fazer uma doação. Se seu ano não foi tão difícil quanto de muitos brasileiros que perderam o emprego, perderam a renda, então essa é a hora de ser solidário, aproveita aí essa iniciativa da Ação da Cidadania. Eduardo, como é que o Sebrae está percebendo, fazendo um comparativo aí entre os natais dos anos anteriores e esse momento, né? Foi um ano difícil para o comércio, né? Certamente foi um ano muito difícil. O Natal ele acaba representando uma oportunidade também de recuperação para um ano que foi muito difícil, mas acho que a grande lição que fica, né, que a gente também tem que refletir sobre ela aqui nesse espaço, é que por trás de empresas e de pequenas empresas também existem pessoas, né? As empresas são formadas de pessoas, essencialmente. Então, foi uma crise muito pesada sobre diversos aspectos, não só do ponto de vista de mercado, mas de todos os pontos de vista que a gente puder avaliar, né, num aspecto humano, social. Então, isso ainda traz dificuldades e a gente ainda deixará algumas sequelas. Mas é importante que essas pequenas empresas, os pequenos comércios, de um modo geral, que é um universo bastante representativo no Brasil, um grande empregador, observe aí com todo cuidado essas possibilidades de futuro, de retomada, buscando as melhores informações possíveis para a sua tomada de decisão e observando as necessidades de cuidado que precisam ainda ser tomados diante de todo esse cenário complicado que a gente tem. Com certeza, Eduardo. Na verdade, é importante a gente lembrar, né, 97%, 98% aí dos negócios no Brasil estão nas mãos de pequenos e médios empresários, né, que movimentam toda a economia. Então, se o comércio para, realmente o impacto é para um volume grande de famílias. A ideia cristã de repartir o vinho e o pão, a festa comercial que incentiva a troca de presentes e a celebração em família. O Natal, em meio à pandemia, nos convida a repensar as formas de confraternizar.
O clima está por toda parte, nas luzes e no movimento das ruas. Árvores gigantes atraem os olhares. Na decoração, os ursos fazem sucesso. Mas onde será que foi parar o Papai Noel? Nesse shopping, a solução para não perder o espírito natalino veio através das videochamadas. Você pode agendar uma live ou mesmo pedir um recadinho para ele. Já no centro do Rio de Janeiro, Papai Noel só de enfeite. E basta olhar com atenção para perceber outras mudanças no comércio. Bolas de Natal, festão e pisca-pisca. As opções são muitas, mas o que está saindo muito por aqui são as máscaras. Sim, além de estar à venda, nas ruas e lojas as máscaras são obrigatórias. Além, é claro, do uso do álcool em gel. Com a pandemia, os comerciantes se adaptaram. Para evitar aglomerações, eles investiram nas vendas online. Muito comerciante que estava empurrando para frente fazer um trabalho online, ou pelo menos nas mídias sociais, sem ter a sua própria loja online, ele teve que antecipar. E diante desse cenário, o que será que as pessoas estão pensando em fazer com a reunião da ceia? A Lucineide conta que a família decidiu não arriscar. Esse ano vai ser cada um na sua casa, através de live, mesmo através de videoconferências, porque a minha família, a maioria delas estão na faixa etária de risco. Então a gente vai ficar quietinho, cada um no seu cantinho esse ano. O Henrique antecipou as compras e também achou melhor ficar cada um na sua casa. Esse ano vai ser um pouco mais complicado, né? Infelizmente não vamos poder reunir todos os amigos, reunir todos os parentes por conta desse vírus que vem assolando nosso mundo. Então a gente vai ter que ser, infelizmente, cada um na sua casa, com menos pessoas possível, tomando todos os devidos cuidados. Já a Ana Luísa mora no Canadá. Ela, o marido e o filho de 6 meses estavam se organizando para vir para o Brasil. Mas os planos mudaram. A gente desistiu porque a gente não quis se arriscar, né? Não adiantava a gente estar se cuidando tanto aqui no Canadá para ir para o Brasil e ser tudo completamente diferente. Então a gente desistiu, infelizmente. E aí os meus pais iriam vir para o Canadá, né, para passar o Natal conosco, mas também não puderam. De Toronto, a Aline enviou um vídeo contando que já teve o voo adiado 4 vezes e não conseguiu remarcar a passagem a tempo. Eu até pensei agora de última hora que conseguiria ir para o Brasil, mas infelizmente a empresa onde eu tenho a minha passagem ainda não voltou a operar. O médico e psiquiatra Paulo Amarante diz que o Natal sempre foi um período difícil para quem estava sozinho, ou mesmo distante dos amigos e familiares. Uma certa ideia imaginária de que todas as famílias são completas, são felizes, né? Aquela ideia do pai feliz, a mãe, os avós, todos presentes e tudo, nenhum sofrimento, nenhuma situação de crise dentro das famílias. E isso é muito reforçado no Natal. Isso causa muita dor, muito sofrimento a quem não está vivendo essa experiência de felicidade. O pesquisador da Fiocruz reforça que é preciso ter consciência do momento que o mundo atravessa e, mais do que nunca, usar a tecnologia. Eu tenho sugerido às pessoas não mandarem mensagens, aquelas mensagens quase que burocráticas no aniversário, as figurinhas, etc. Que a gente ligue, fale, né? Nós estamos abandonando o hábito do telefone, né? Nós sempre tivemos o telefone como alternativa. Eu não posso ir, vou telefonar, né? Eu não posso ir, eu vou conversar. Então, hoje não, a gente manda uma mensagem e acha que está resolvido. Então, é muito importante as pessoas que a gente goste, que a gente queira, que a gente ligue, que a gente fale. O infectologista Daniel Junger diz que existem alguns protocolos de segurança que podem ser seguidos. Se você precisa viajar, você pode fazer uma quarentena. Se vai se reunir na mesma cidade, é só evitar contatos externos. Mas e na hora da ceia? Como fazer? Aquela coisa da gente sentar à mesa, todos juntos, a gente tem que raciocinar uma coisa que é simples, é só manter o bom senso e a presença de espírito para conseguir raciocinar isso aí. Nós mantemos as cabeças, que é por onde nós respiramos, não é? A menos de 1 metro quando sentamos à mesa todos juntos. A gente pode ceiar juntos, mas cada um serve a seu tempo e sentamos-nos distantes 2 metros. Essa é a distância segura para quem está sem máscara. E se é tempo de estar perto, mesmo estando longe, o distanciamento social pode ser sinal de empatia e preocupação para garantir outros muitos natais. A gente tem uma programação social de dar 2 beijinhos, de apertar a mão,
e às vezes de abraço, dependendo da situação fraterna, social em que nos encontramos. A demonstração de carinho, hoje em dia, é o distanciamento. Isso é uma demonstração de afeto verdadeira. Márcia, essa fala dele é realmente muito contundente, né? E até para a gente, nós brasileiros somos muito do contato físico, né? A cultura do brasileiro envolve muito contato físico, né? Então dizer que demonstração de carinho e afeto hoje é o distanciamento, está levando um tempo para cair essa ficha, né? Mas são mudanças realmente nos hábitos do convívio social e familiar, né? Eu acho que é muito importante, né? Essa ideia de carinho, né, de afeto que a gente demonstra para com os nossos no final do ano, passe por essa noção também de cuidado, né? Acho que eu prefiro evitar ir na sua casa com uma demonstração de cuidado, de afeto, né? Não é como uma questão egoísta, enfim, é um ato de solidariedade, de pensar na saúde do outro, né? Eu acho que você procurar passar esse momento das festas, né, tanto do Natal quanto do Réveillon, no seu núcleo familiar, com as pessoas que já convivem com você na sua casa, ou, né, também a gente não pode deixar de pensar que as pessoas vão, de alguma medida, se encontrar, né, vão se deslocar das suas casas para a casa de algum parente. Isso vai ser, enfim, isso vai ser uma realidade, né, nesse momento. Então, que mesmo, né, você saindo do seu espaço, né, de isolamento para frequentar um outro espaço, que esse momento seja cercado também desse cuidado, que o cuidado, né, de estar junto não seja esquecido, né, tomando medidas. Eu acho que a tradição, por exemplo, de sentar à mesa, eu tenho escutado muito, né, a mídia falando do sentar à mesa, mas também eu lembro que em alguns momentos, em festas maiores, não necessariamente todos no Brasil se sentem à mesa, que a gente possa fazer até um rodízio na hora de ir à ceia, né, que a gente não descuide, que a gente use máscara, né, que a gente, enfim, reveja o consumo da bebida, porque bebida alcoólica geralmente relaxa a gente, né? E é imunodepressor Enfim, também, né? O álcool já é comprovadamente um imunodepressor. Então, nesse momento, pegar mais leve também é uma boa pedida, né? Na ceia de Natal também pensar aí nessa prevenção. Eduardo, o repórter Alessandro Vieira fala na matéria, né, do aumento das vendas e da procura por máscaras e álcool, principalmente álcool em gel, né, o álcool 70. Queria que você trouxesse para a gente realmente essa necessidade de readaptação, né? Porque o pequeno empresário, o empreendedor, ele precisou empreender na direção da pandemia, né? Da redução de danos da pandemia. Como é que vocês perceberam isso? Aqui no Sebrae, no Rio de Janeiro, observamos aí desde o início da pandemia, que se deu ali em março, né, que tivemos ali as primeiras grandes mudanças de hábito, de isolamento social, de quarentena. Então, o impacto grande começa ali. Então, a gente detectou 4 grandes preocupações desses pequenos empresários, pequenos comerciantes. Aqui estamos falando de um modo geral, né, que já cerca de um modo geral todos os segmentos. A primeira é entender o que mudou nesse consumidor, que parte exatamente dessa preocupação, desses novos hábitos, alguns abordados aqui pela Márcia. Então, você está passando a vender para um cliente diferente. Isso traz impacto na forma que você se comunica, na forma que você dispõe os seus produtos, na forma que você entrega os seus produtos. A segunda delas é aprimorar, ou às vezes até implantar a sua operação digital. E aqui eu estou falando do digital, mas eu estou falando também do remoto, né? da entrega, do delivery, ou quem já tinha alguma operação com isso intensificou, ou quem não tinha teve que entrar por necessidade de sobrevivência. Isso é um caminho sem volta, essa transformação digital também para pequenos negócios. O terceiro é conciliar justamente essa operação local, num negócio que tem espaço físico, com a operação remota. É uma preocupação porque boa parte desses pequenos negócios não tinha uma estrutura, uma logística adequada para isso. E, por último, é justamente observar essas necessidades de adequação do espaço físico quando o negócio possui esse espaço físico. Como adotar
protocolos, né, de cuidado, enfim, que possam dar a segurança para os clientes, mas também para os funcionários das pequenas empresas e para os próprios empresários, né, porque aí, de um modo geral, todo mundo pode ficar exposto, então é importante olhar nessa hora não só para o cliente, mas olhar para todos os públicos que vão estar ali. Então, basicamente, esse é o conjunto aí, digamos assim, comportamental que a gente observou e que, de um modo geral, já consegue demonstrar essa mudança de hábito. Daniel, o Dr. Paulo Amarante, que é um profundo conhecedor e pesquisador das questões de saúde mental, ele fala uma coisa importante, né, de que o Natal sempre foi um período difícil para quem está sozinho, né? E a gente vê muito essa ideia do Natal, família margarina, todo mundo reunido, uma felicidade e tal, e para muita gente não é assim, né? Por isso é importante ressaltar a questão da solidariedade. Queria que você comentasse um pouco essa visão, né, de um Natal que não é uma festa necessariamente para todos, nem tão pouco perfeita, né, um momento perfeito. Eu acho que no Brasil, que historicamente é desigual, né, tem uma desigualdade de décadas, se não de séculos, eu entendo que o Natal, para muitas pessoas, para muitas famílias, nunca foi um Natal ideal, né? O próprio conceito, né, e a ideia de fazer o Natal sem fome lá em 1994, né, ou seja, 26 anos atrás, já demonstra, né, uma intenção de chamar atenção para essas pessoas, para essas famílias, que na época eram 32 milhões de pessoas, de que o Natal na verdade, muitas vezes não tem nem o básico, que é o alimento. Então, a ideia do Natal Sem Fome, que é realmente uma ação simbólica, né? Porque não é a ação da cidadania que vai acabar com a fome nesse país, é o poder público, mas a ideia do simbolismo do Natal Sem Fome é que, pelo menos no Natal, né, essas pessoas tenham algum alimento na mesa. E esse alimento nem vai ser o ideal, não vai ser, né, um chester, não vai ser bacalhau, vai basicamente ser arroz, feijão, né, o mínimo para não passar fome. Então, eu acho que a solidariedade no Natal, ela precisa ser realçada, porque é exatamente isso que a gente está conversando, né, um momento de festejar, quase o final do ano, é você reunir as pessoas que você gosta, reunir a família, mas para centenas de milhares, e eu diria hoje milhões de brasileiros, né, o Natal não vai ser farto, o Natal não vai ser, quiçá, nem, né, um motivo de celebração, porque essas pessoas vão estar numa situação muito difícil financeiramente e não vão ter muito o que festejar. Claro que reunir, claro que estar juntos, na medida do possível, na medida do que a pandemia permita, é importante. Mas esse Natal, né, ideal, realmente, a gente está bastante longe, esse Natal está bastante longe para muitas pessoas. Só para, né, pegar um dado, e aí eu finalizo, né, os últimos dados do IBGE, que falam de 2018, ou seja, 2 anos atrás, né, trazem 85 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar, seja ela leve, média ou grave. Isso antes da pandemia. Então, eu não tenho os dados agora, e a gente só vai ter esses dados em 2022, mas eu não tenho dúvida de que a gente deve ter hoje 100 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar. E aí você imagina, né, que, principalmente para quem está com insegurança alimentar média ou grave, esse Natal vai ser um Natal de fome, não um Natal sem fome. Então, a solidariedade realmente é muito importante, e a gente entender, né, que essas pessoas, que essas famílias precisam de ajuda é mais importante ainda. Por isso que o Natal Sem Fome tem essa função de cobrar, né, do poder público que faça a sua parte, né, e ajude a essas pessoas. E aí você pode participar disso, sendo solidário. Vou pedir para a produção incluir aí de novo na nossa tela o QR Code da Ação da Cidadania. Basta mirar o seu telefone celular aí com a câmera,
para esse QR Code para poder contribuir com essa ação da cidadania nesse momento Natal sem fome. Daniel, obrigada pela sua fala, acho que sempre é importante a gente reforçar isso. E Márcia, também tem outras formas da gente ser solidário, né? Por exemplo, comprando artesanato, buscando aí novas maneiras de presentear, nem tão novas assim, né? Na verdade, alternativas, né? Privilegiar o pequeno produtor. Efeitos, né, da pandemia na economia, né? Muitos precisaram se reinventar, né? O pequeno comerciante, mas também aquelas pessoas que muitos perderam emprego ou tinham alguma atividade que tiveram que recondicionar, né? Pensar em outras formas. Então, acho que também uma boa forma de comemorar o Natal é sendo solidário com quem tem fome e também, né, privilegiando aqueles nossos conhecidos, nossos vizinhos que estão fazendo coisas para comer, né? Inclusive para comemorar a minha ceia aqui, eu já encomendei algumas coisas, panetone com a vizinha, né? O enfeite aqui é um artesanato feito por um amigo que trabalha numa feira. Eu acho que ter essa preocupação com o comércio local, né? Eu acho que é importante. Você também é uma forma de você, digamos assim, comemorar sendo solidário, pensar, né, no outro. Eu acho que a saída para esses desafios, tanto a pandemia, né, que vem com uma crise econômica também junto, né, agregada, né, eu acho que eu falo que o corona também convocou o desemprego ou a diminuição de renda das famílias, né? Então é importante também a gente ser solidário, doando para quem tem fome e também mobilizando, né, aquelas pessoas que estão nesse momento tendo que se produzir, se reproduzir, né, de forma alternativa. Enfim, eu acho que também é uma outra forma de você comemorar e ser solidário, né? Também consumir desses pequenos, né, desses que estão aqui no seu entorno. Excelente esse comentário da Márcia, porque essa tendência ela realmente existe, né, dessa coisa do comércio de proximidade, até pelo fato das pessoas estarem se deslocando muito menos. Então isso realmente é um fator que é observado em alguns comércios de bairro. Também tem um efeito colateral, a gente pode falar especificamente aqui da cidade do Rio de Janeiro, da região do centro da cidade, que é uma região que tem uma densidade demográfica muito baixa, e onde os pequenos comércios de lá basicamente sobrevivem da circulação de pessoas que lá trabalham, que nesse momento está, na sua maioria, em casa. Então, tem uma série de fenômenos acontecendo nisso, né? Ao mesmo tempo, né? Então, é realmente um cenário muito, muito complexo. E também, citando um exemplo aqui fora do Brasil, muito rapidamente, na cidade de Nova York, né? Que tem também um volume imenso aí de pequenos negócios, numa economia muito movimentada também pela frequência do turista que não está lá nesse momento. Na capa da revista New York, agora no início de dezembro, tinha em torno de 500 pequenos negócios que foram fechados durante essa pandemia. Então, era uma espécie de memorial daquelas pequenas empresas que também carregam um pouco da história da cidade. A pequena floricultura, a pequena pizzaria, o pequeno bar, a barbearia, que acabaram, por exemplo, não resistindo a um cenário como esse. Então, realmente é um fenômeno assim, com muitas nuances, mas realmente essa questão do comércio de proximidade, de comprar do vizinho, de comprar aquilo que é mais artesanal, isso é um movimento bacana que acontece nesse cenário que acho que é importante ser realçado. E que, como você trouxe, não é só no Brasil, né? É uma realidade, uma conjuntura internacional. Bom, no próximo bloco, montar a árvore, organizar a ceia, em ano de pandemia, privilégio para poucos. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre Natal em meio à pandemia. Comigo via internet. Márcia Teixeira, cientista social da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Daniel Souza, presidente da ONG Ação da Cidadania. E Eduardo Magalhães, coordenador regional do Sebrae Rio. Excepcionalmente hoje, o nosso programa foi gravado, mas mande seu comentário, compartilhe seu Natal com a gente pelas redes sociais do Canal Saúde. A família da Dona Rosa vai passar a noite de Natal quase toda reunida, com direito à quarentena para garantir que a reunião só deixe boas lembranças. Pela casa da Dona Rosa,
fotos da família se misturam com o colorido do Natal. A montagem da árvore é tradição da família e conta com um reforço de peso, os netos. É porque tem um coronavírus. E aí? Aí tem que usar máscara. O que mais? Eu não gosto, mas eu tenho que usar. Mas antes de começar a bagunça, quer dizer, o trabalho natalino, a Caroline diz que por conta da pandemia ficou meses sem ver os pais. Nós ficamos muitos meses sem encontrar os meus pais. Agora, dos últimos meses, que nós voltamos a nos encontrar com todos os cuidados necessários. A gente tem criança pequena, então estava ficando muito difícil ficar longe dos avós. Então, nós resolvemos nos encontrarmos, né? Mas assim, a gente não sai, não faz nada fora, a não ser as coisas necessárias, né? Um médico, supermercado, exames que às vezes meus pais têm que fazer. E para o Natal, as medidas de segurança aumentaram. A família decidiu fazer 15 dias de quarentena. Quem vai para a ceia não pode ficar circulando por aí. Regra da Dona Rosa. Estamos combinados de fazer todo mundo em casa, evitar aglomeração, essas coisas, para que possamos todos, pelo menos no dia de Natal, estar sem máscara, todo mundo poder, mais aqui dentro de casa, só a família, né? E os que estão longe, a gente fazer uma live, alguma coisa assim, para que eles possam participar do Amigo Oculto. A avó Coruja conta que esse ano também comprou tudo que precisava sem correria. Sempre deixava para a última hora, às vezes ficava nervosa, porque faltou isso, faltou aquilo. Então, esse ano eu me programei, já praticamente comprei o presente de todos, né, com antecedência. A ceia também, né, que é a tradicional que a gente faz, eu já adiantei praticamente tudo. Óbvio que tem alguma para evitar aglomeração, né? Falando em aglomeração, esse ano tem mais gente na família. O Theo, de 2 meses, e o Pietro, que mora com os pais no Canadá. O meu netinho, como eu falei, que nasceu lá, eu não conheço ainda por causa da pandemia, né? E ele vai participar, né? Apesar dos 7 meses, ele vai participar do Natal através de uma live. Agora sim, vamos deixar a criançada fazer a árvore. Eu acho que a gente está atrapalhando. Olha só, vem voando. Vem voando. Vem, me ajuda, Bia. E aos poucos, a árvore vai ficando cheia de brilho, colorida. Nas bolas, o nome dos netos. E entre os enfeites, muito álcool em gel. Mas tem uma coisa que não muda aqui na casa da Dona Rosa. Quem coloca a estrela no topo da árvore é a Júlia. Eu queria desejar a todos, as pessoas do mundo, aos brasileiros, né? As pessoas que perderam alguém da família ou um amigo, que a gente se confraternize, tenha fé que isso vai passar e que a gente volte a se amar como antes e se abraçar como antes. Que todos tenham um Feliz Natal em família e com muito amor, porque é o amor que move tudo. Daniel, a família da Dona Rosa é uma família extremamente privilegiada, ainda mais nesse momento, né? A gente vê ali, ela se adiantou, comprou presente para todos, com distanciamento ainda do Natal, se organizou. A gente sabe que essa não é uma realidade da maior parte da população brasileira hoje, mas tem uma coisa que reúne, que todos estão vivendo de uma mesma forma, muitas vezes, que é a perda de pessoas nesse momento, né? Passar o Natal sabendo que se perdeu a vida de amigos, de parentes, ou que se tem esse temor no ar o tempo todo nos rondando, né? No final das contas, a dor acaba reunindo as pessoas e até trazendo esse sentimento do que eu posso fazer, né? A própria pandemia coloca isso, né? Pensar no outro, pensar na proteção do outro, né? A gente estava até conversando isso, né, um pouco antes do início, né, dessa live, sobre um fenômeno que a gente está vivendo não só no Brasil, mas no mundo, que é o negacionismo, né? Então, a gente tem no Brasil uma situação onde está se negando
a pandemia no sentido de que não é tão necessário usar máscara. Isso eu estou falando em termos de, né, orientação governamental, oficial, né? Então, se nega, né, que a gente precise usar máscaras, que a gente precise ter um distanciamento social. A gente teve agora, né, aqui no Rio de Janeiro mesmo, o prefeito eleito dizendo que não vai ser necessário lockdown, mesmo, né, com essa perspectiva de Natal e Ano Novo. Então, uma situação dessas como negacionismo, né, inclusive não inclui só a questão da pandemia. Eu quero lembrar que, né, esse atual governo nega, inclusive, a existência da fome, do aumento da fome, nega a queimada, nega, enfim, é um caso a ser estudado, porque nega tudo que está aí enquanto realidade concreta, né? E no caso, né, da pandemia, essa negação fez com que o Brasil seja, por incrível que pareça, o segundo, né, ou terceiro país com maior mortes pelo Covid do mundo, né? A gente está atrás, se eu não me engano, dos Estados Unidos e da Índia, ou a gente está em segundo lugar, não tenho certeza. O que eu sei é que isso poderia ser evitado, ou seja, todas essas mortes, tudo isso que a gente está vivendo, poderia ser muito, muito menor, né? Porque, como a gente falou, né, você tem num país com uma desigualdade social muito grande, obviamente que a população mais pobre que mais sofre, né? Que não tem acesso à saúde, que não tem acesso aos remédios, que não pode comprar os remédios, que não pode se proteger da forma, né, que a classe média ou a elite desse país pode se proteger. Então, a gente tem, né, realmente um final de ano, né, seja o Natal, seja o Ano Novo, onde eu acredito que a gente vai lembrar mais as perdas, né, do que os ganhos. Claro que a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que ter solidariedade, tem que acreditar no futuro, né? Se eu não me engano, ontem ou hoje, a primeira pessoa foi vacinada na Inglaterra, né? Só e eles vão fazer uma aqui, vacinação em desculpa, massa. só salientando, então, isso a gente pode ser muito importante. Deixa eu só alertar aqui, pessoal, a gente está gravando o programa, então esse ontem ou hoje, meados do mês de dezembro, né? O pessoal já está tendo aí a notícia na grande mídia dos primeiros vacinados no Reino Unido, né? Desculpa. Então, assim, é um Natal e é um Ano Novo realmente diferente, e aí eu finalizo dizendo isso. A gente, na verdade, vai ter que lembrar muito as perdas desse ano, né? E a gente vai ter que pensar em 2021 que, no que diz respeito, pelo menos à questão da fome e da miséria, as coisas vão piorar muito antes de melhorar. E eu acho que o desafio vai ser esse. Realmente a previsão é de manter-se atento ainda, né? E, Eduardo, aí uma coisa interessante na fala do Daniel sobre a questão do lockdown, surgiram aí algumas opções, os próprios consumidores começaram a procurar mais a compra online, né? Está cada vez mais comum se buscar isso. Ao longo do ano, aqui no Sala de Convidados, a gente recebeu alguns especialistas comentando sobre esse dilema, que para muitos é um falso dilema, entre a saúde e a economia. É possível, numa perspectiva de futuro como essa que o Daniel está trazendo para a gente imaginar o comércio, a economia se aquecendo, apesar de tudo, encontrando novos caminhos aí? Acho que o principal ponto de aceitação, acho que é entender que seguirá sendo um cenário difícil, né? E aqui a questão da vida precisa vir à frente, né? Mas diante de todos esses cenários, e aí a gente falando aqui muito do ponto de vista, né, das micro e pequenas empresas, que são aquelas que a gente acompanha no dia a dia, então pela essa nossa experiência de contato, né, e de trabalho com esse tipo de público, no pré-pandemia, historicamente, sempre há uma preocupação com o que se chama, né, de hard skill, que é o conhecimento técnico, que é o entender de finanças, entender de legislação trabalhista, entender de marketing, e entender, obviamente, daquele segmento em que você atua. Isso é o básico, era básico, ainda é e seguirá sendo. Mas o ano de 2020 trouxe para essas pequenas empresas o olhar mais forte aí nas chamadas soft skills, né, que são essas habilidades
mais humanas, mais comportamentais. Então, hoje, no pequeno negócio, acho que é tão fundamental você ter empatia quanto você entender bem de determinadas questões técnicas. Então, foi um ano que as pessoas foram muito testadas, né, do ponto de vista dessa necessidade de empatia, de solidariedade, de autoconhecimento, de também observar os seus próprios limites. Então, eu acho que é possível, sim, que se tenha, né, um caminho de saída, uma luz no fim do túnel, mas entendendo que a jornada é difícil e que requer cuidados, requer toda a observação possível para que esses negócios consigam aí perseverar e seguir, né, gerando emprego e agregando valor, né, para a economia do país e para um volume considerável de pessoas que dele dependem. Márcia, eu queria um comentário seu também nessa perspectiva aí. A gente sabe que a pandemia, ela impôs realmente um olhar sobre o social, né? A gente estava indo numa direção, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, de olhar realmente uma ideia mais individual, do autossustentável, do liberal, de você realmente... E, de repente, se percebe que se a sociedade como um todo não tiver como se prevenir, se cuidar, toda a sociedade fica impactada, né? Daí a importância do fundo emergencial, do apoio financeiro realmente nessa hora para a população mais carente, né? Esse contexto da pandemia, de fato, ele trouxe um desafio que é mais coletivo do que já vinha sendo, né? Eu acho que o Daniel fala de dados de 2018, né? O Brasil já vinha numa crise, né? E já vinha voltando a entrar no mapa da fome, né? A questão do aumento da fome, do desemprego no Brasil, ele já era uma tendência, né, na nossa sociedade nos últimos anos. E essa situação se agrava com a pandemia, né? E aí, nesse momento, né, em que não se estava nem na agenda governamental, mas teve que se investir em auxílios emergenciais, né? Teve que algum suporte, inclusive para os pequenos e médios negócios, né? A pandemia fez com que fosse acionado, né, o poder público para algumas medidas, né? Agora, essas medidas também são limitadas, né? A gente vê que o próprio auxílio emergencial termina agora, no final do ano, né? Então, todas essas medidas, né, são, na verdade, escolhas, né, que nós também da sociedade temos que acompanhar, temos que refletir, temos que exigir, né, temos que demandar, reivindicar assim, do poder público, né, soluções, né, são soluções para quem emprega e soluções para manter a fonte de renda, né, e a economia, né, e isso passa também por respeitar a saúde da população, né. A gente viu que nós tivemos o lockdown, uma abertura gradual, com alguns limites, e a gente vê que assim, a gente avançou os limites até de número de pessoas que possam estar dentro de uma loja, né? Esses limites foram aumentando, a gente vê agora um recrudescimento da doença, e aí a necessidade de se voltar, dar um passo atrás, né? De se reorganizar, tendo como, claro, preocupação com a economia, mas também, fundamentalmente, com a saúde, né? Porque, na verdade, estamos todos com um desafio que é coletivo. Daniel, a Márcia está trazendo aí a importância realmente, né, da atuação governamental, do Estado realmente nesse momento, né, de urgência. Agora, como é que o consumidor pode incentivar o grande empresário também a entrar nessa luta de solidariedade, né? Porque também a parceria público-privada nessas horas é que faz uma grande diferença também, né? Eu, como indivíduo, de repente vou fazer uma pequena doação, mas uma grande empresa pode entrar com um apoio fundamental também para uma ação como a da cidadania, né? Isso foi uma coisa importante esse ano, né? Como eu falei, a campanha do Natal Sem Fome, ela começa em outubro e termina agora em dezembro, mas por conta da pandemia a gente fez uma enorme campanha de março até setembro, né, para arrecadar alimentos para doar durante a pandemia. E foi a maior arrecadação que a gente fez na história da Ação da Cidadania, né? Foram mais de 7 mil toneladas, a gente estava distribuindo 150 toneladas por semana para todo o país. Aí não era mais uma ação simbólica, era uma ação emergencial de quem estava precisando de alimento assim, no dia seguinte, né?
E isso só foi possível, essa quantidade de alimentos só foi possível porque a gente teve a entrada das grandes empresas. Então, empresas nacionais e internacionais entenderam que eles poderiam contribuir, e no caso de uma cesta básica, né, a nossa cesta básica, que tem 10 quilos e custa R$50, né, mesmo que os empresários não dessem muito recurso, mas o recurso a gente consegue, com um atacadista parceiro, né, comprar realmente muitos alimentos. Então, eu acho que a solidariedade existiu na sociedade civil, a solidariedade existiu nos artistas, né? A gente fez um clipe com 28 dos maiores artistas brasileiros e eles ajudaram a divulgar. A solidariedade sempre existiu, e ainda bem, na mídia, na imprensa, né? Com vocês que divulgam a campanha, mas os empresários entraram de uma forma muito consistente. A gente arrecadou entre março e setembro 30 milhões de reais, o que não é pouca coisa, embora a gente saiba que esse alimento, de novo, não é o que resolve, só ajuda, né? Quem resolve é efetivamente o poder público. Então, essa parceria, digamos assim, público-privada, ela existiu no meio do ano, ela está existindo agora no Natal Sem Fome, e ela vai ser fundamental em 2021, porque 1º de janeiro do ano que vem a gente já vai ter que, né, continuar arrecadando alimentos, porque a gente sabe que com ou sem vacina, né, digamos assim, a tsunami da miséria e da fome vem aí em diversas ondas, e a gente vai precisar estar preparado para isso, porque claramente o governo não está enxergando essa tsunami subindo no horizonte, e a gente já viu essa onda há bastante tempo e a gente tem que se preparar para ela. E ouvindo isso do Daniel, mais uma vez, Eduardo, a gente percebe que esse novo normal aí, ele vai se prolongar por um tempo, quiçá muitas coisas vão permanecer aí, colocadas vão ficar, né? Agora, eu queria que você trouxesse um pouquinho para quem está assistindo a gente, principalmente os micro e médio empreendedores, né? O que o Sebrae pode fazer para auxiliar esse conjunto de empresas para uma retomada ou para uma adaptação, para que o ano que vem seja um pouquinho menos difícil? Claro, esse ano também é um ano de intenso aprendizado para a gente, até enquanto organização também. Então, nesse cenário, todo o nosso time de orientadores ele segue atendendo digitalmente, remotamente, buscando dar essa informação a qualquer pequeno empresário que deseja obter. E aí a gente está falando aqui de um conjunto enorme, né, de possíveis informações que são necessárias. A gente está falando aqui de todas essas questões de lei, às vezes, que mudam, de algum tipo de um incentivo específico. Você tem, às vezes, uma profusão de informações na mídia. Então, a nossa equipe ela já procura fazer um tratamento disso diário para que essa informação fique sempre disponível numa fonte confiável para esse pequeno empresário poder nos acionar remotamente, ter acesso a isso e tomar aí a sua decisão. E no âmbito normal da nossa operação convencional, toda a nossa equipe de orientadores de negócio ela está sempre disponível para tirar as dúvidas necessárias para esses pequenos empreendedores, nos assuntos mais clássicos, de vendas, de formatos aí de contratação quando necessário, todas as questões específicas de crédito, elas são sempre foram, né, e agora, mais do que nunca, um assunto muito relevante sobre as fontes, como conseguir, como obter, como acessar os parceiros corretos para isso. Então, através dos nossos canais de atendimento, então eu vou até citar aqui rapidamente, né, no 0800 570 0800, os pequenos empresários têm acesso ao nosso... Eu vou pedir para a nossa produção já colocar o número na nossa tela também, para quem não conseguiu anotar. A equipe do Sebrae Rio de Janeiro está disponível, e o site também, o sebrae.com.br, onde a gente tem aqui uma audiência que é nacional, então lá também, em todos os estados do Brasil, a pessoa pode estar buscando essa orientação direta. E também a gente tem um volume muito grande de conteúdo EAD, gratuito, pequenos cursos, workshops, um volume muito grande de talks e lives específicos para questões, às vezes, até mais locais. E o Sebrae segue aí à disposição nesse momento difícil, que é um momento ainda que vai certamente exigir
muita resiliência desses pequenos empresários no cenário que a gente vai ter para 2021. Resiliência é a palavra nesse momento, né, Márcia? Eu soube que você tem uma lista de diretrizes para esse momento, Márcia, refletidas, assim. A gente já está começando a caminhar para o finalzinho do programa. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente. Eu acho que a gente vem falando aqui na necessidade do poder público, né, apoiar tanto os pequenos, aqueles que empregam, né, quanto também apoiar aqueles que têm fome, né, que estão à margem do processo produtivo, e também daqueles que estão no processo produtivo, mas com uma diminuição dos ganhos, com dificuldades, né, de manter a renda das famílias. Eu acho que é fundamental, nesse final de ano, a gente fazer uma reflexão, né, que abarque todas essas situações, né, que a gente tem vivido. E também eu acho que é um momento da gente pensar, né, em um futuro próximo, o ano que vem. Eu acho que o final do ano sempre é um momento de fazer reflexão, de pensar como será o próximo ano, né, principalmente no final do ano. A gente sempre faz aquelas nossas listas de pedido, né, e esse Natal, a nossa lista de pedido tem que ser uma lista, né, que envolva toda a sociedade. Eu acho que a gente não tem Ministério do Trabalho, mas que seja pensado em políticas, né, que melhore a geração de emprego e renda. E aí eu não posso deixar de falar, né, do mercado de trabalho, que eu acompanho como estudiosa, né, que é o mercado de trabalho em saúde, né. Os profissionais de saúde estão numa situação complexa no país, né. A gente vê os profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde, que estão atuando desde a linha de frente, né, atendendo nas diversas modalidades, na atenção primária. A gente tem tido notícias nos últimos meses, né, de dificuldades, né, de recebimento de salários, né, em dia, ou até de receber salário. Tem muitos profissionais de saúde que estão trabalhando e não estão recebendo, né. Eu acho que a solidariedade que a gente tem que mobilizar é essa de rever a sociedade, rever os nossos valores, né? Pensar, né, no outro. Eu acho que quando a gente está pensando que as famílias têm que se cuidar nesse festejo de Natal, final do ano, que ela, além disso, né, pensar no cuidado do outro, pensar que existem um conjunto de trabalhadores que estão que estão em ação, para que alguns fiquem comemorando, que consigam ficar em quarentena durante 15 dias para comemorar a festa de Natal. Outros estão trabalhando no dia a dia, né? Principalmente na atenção à saúde. Eu acho que a minha lista de diretrizes, né, envolve, né, essa construção, né, rever os mercados de trabalho. Eu acho que o campo da saúde, o campo do cuidado, né, ele pode ser estimulado para gerar emprego e renda. Já é um grande gerador de emprego e renda, mas eu acho que essas demandas novas por cuidado, né, merecem ser olhadas, ser incentivadas, né. Eu acho que a saída pode ser, né, a gente precisa de mais cuidado, vamos empregar mais, vamos cuidar melhor desses trabalhadores, vamos gerar renda, né, a partir do cuidado. Eu acho que é um exercício importante, né, para a economia e para o futuro próximo, porque a gente vem acompanhando, né, os indicadores sociais, vem tendo uma baixa, né? A gente vê um agravamento das desigualdades, né, da quantidade da população abaixo da linha da pobreza. Enfim, a gente demanda, né, uma reflexão agora nesse final do ano, para a gente pensar o ano que vem o conjunto de estratégias necessárias para a gente empregar, né, gerar emprego e renda, diminuir, né, a quantidade de pessoas que vão estar demandando, né, esse apoio tão importante que da política da Fome Zero, né, do Natal Sem Fome, enfim. Excelente. Daniel, quero finalizar o programa com você, trazendo uma mensagem aí que você julgar importante para esse momento e também incentivando aí, mais uma vez, a doação e já pedindo para a produção colocar de novo o QR Code para facilitar quem quiser doar. Tá. Bom, primeiro, enfim, eu queria agradecer, né, a participação
e essa ajuda, né, que vocês estão dando, ainda com a possibilidade de doação através do QR Code e com o nosso site. Como eu falo, a solidariedade realmente é uma coisa muito importante, e eu acho que o que eu queria deixar é que, assim, a pandemia trouxe tudo isso, todas essas mudanças, né, muitas mortes, muitas tragédias em vários campos, em vários sentidos, mas ela trouxe também, na minha opinião, o resgate de alguns valores que são fundamentais. Eu acho que o primeiro valor que ela trouxe, não só no Brasil, mas no mundo, é o valor da importância da ciência, né? A gente estava vivendo num momento onde a ciência estava sendo muito questionada, onde a ciência estava sendo muito escanteada, e eu acho que a pandemia trouxe a seguinte questão: ou a gente confia e entende a importância da ciência, ou a gente, enquanto humanidade, né, está em risco. Eu acho que outro valor que eu queria salientar aqui é a importância da cultura, né? A cultura nesse país, nos últimos anos, tem sido sabotada, tem sido negligenciada, tem sido anulada, né? E a pandemia nos confina dentro de casa, e para não enlouquecer, o que a gente está fazendo? A gente está lendo livros, a gente está vendo séries, a gente está vendo lives de música, a gente está vendo teatro, né, online. Então, assim, de novo, a importância da cultura, né, como fator fundamental para a humanidade, né? Então, a pandemia, da pior forma possível, de novo realçou a importância da cultura. O terceiro valor é o da verdade, ou seja, né, ou você lida com a verdade, não com fake news, ou você simplesmente pode não sobreviver, porque você tem que lidar com o fato real que a ciência traz. Então, a verdade foi resgatada no meio de tanta fake news, de tanta notícia falsa. E a última, que é isso que a gente está falando, que é, né, o resgate do valor da solidariedade, que é o que nos dá esperança enquanto ser humano, enquanto humanidade, de continuar, né? Então, ou existe solidariedade ou existe a barbárie, e eu acho que, né, e tem inúmeros exemplos aí no Brasil e no mundo, né, da solidariedade, e isso nos dá esperança enquanto a vacina não chega aqui, e tomara que a gente não só aprenda, né, com essa lição que está sendo imposta pela pandemia, mas que esses valores se mantenham, né, e nunca mais sejam esquecidos. Então, era isso que eu queria deixar aí. Muito obrigada, Daniel. Ótima fala para a gente encerrar o programa de cada um de vocês, com uma mensagem importante para quem está nos assistindo nesse dia de Natal. Quero agradecer muitíssimo a participação de cada um de vocês e torcer para que realmente o ano que vem, ainda que com todas essas previsões, a gente consiga manejar da melhor forma possível tudo isso que está acontecendo, trazendo algum aprendizado para que a gente possa construir, mesmo no meio de toda essa dificuldade, um futuro melhor. Muito obrigada, Eduardo, Daniel e Márcia. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra toda a nossa programação. Nós, do Canal Saúde, desejamos a você e a todos que você ama muita paz e, sobretudo, saúde nesse dia de Natal. Se não for possível estar perto de parentes e amigos, respira fundo, vai passar. E você não está sozinho, tem muita gente celebrando de um jeito diferente. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!